Olá, Andrews! Olá, pessoal! Primeiramente, muito obrigada pelo convite aqui no canal Comportamento Reumatológico. Meu nome é Giliene Bortolotti, tenho 31 anos. Hoje sou formada como bióloga, é a minha segunda graduação. Eu já tenho uma graduação em Administração Geral. Contando um pouquinho, da minha carreira antes de eu pensar, em estudar biologia, na época eu fiz administração geral, entrei numa instituição financeira e lá fiquei por 9 anos, trabalhando na área de atendimento, vendas. E foi passando o tempo, aprendi muita coisa, me agregou muito na minha vida, só que ainda não estava faltando algo a mais, não era ainda o que eu queria, eu não queria envelhecer trabalhando naquilo. Então, pensando, voltando às minhas raízes, lá na época de escolar, desde o primário, na fase que eu era criança ainda, eu sempre amei biologia, adorava meus professores. Eles tinham um diferencial entre as matérias, eram mais empolgados, eram mais divertidas as aulas. Então eu decidi mudar meio que drasticamente, muita gente me chamou de maluca na época, mas eu decidi porque eu tenho que pensar antes no melhor para mim. Tive a oportunidade de trabalhar em 3 iniciações científicas, a primeira foi na área de ecologia. Eu trabalhei um pouquinho sobre a percepção das pessoas, análise de infraestrutura em parques e praças. Inclusive essa iniciação me rendeu participação em congressos e publicação. A segunda iniciação que eu participei foi sobre um trabalho legal sobre transinfecção da bactéria Wolbachia em Aedes aegypti, lá com o pessoal do Butantan. E a terceira iniciação, que é a qual eu, de todas as áreas dentro da biologia, me identifiquei mais, apesar que eu amo todas, foi a área de etologia, E com o convite também no nosso queridão professor André Paulo Corrêa, que foi o meu orientador. Aí decidimos trabalhar com comportamento, no caso sobre aprendizagem, observação de aprendizagem não associativa em planárias. No caso, a espécie que eu trabalhei foi a Gireia tigrina. O meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, foi especificamente sobre a habituação e desabituação de Gireia tigrina, que é do filo dos Plateumintes, a sua classe é a Rhabditophora, é a família dos Egididae. O autor que nomeou essa espécie é Girard, isso em 1850. E foi o trabalho que eu decidi, porque de todas as matérias, que eu amo todas, tanto que inicialmente eu entrei gostando muito na empolgação com botânica, depois eu fui conhecendo todas as matérias e fui mudando um pouco a percepção. Já cheguei a pensar em trabalhar, em estudar emoções em tigres, por exemplo. Mas como a gente sabe, a dificuldade de trabalhar e desenvolver certas pesquisas aqui e de repente a falta de apoio financeiro, que é um dos fatores aí que prejudica muito e atrasa o avanço em mais pesquisas que agregam o mundo aqui nosso da biologia. Eu tive a oportunidade de conhecer a área de etologia apresentada pelo meu orientador. E eu fiquei encantada com as planárias. O que me chamou mais a atenção nessa área, que eu achei muito curioso lá na hora de começar a minha investigação com outros trabalhos e pesquisas realizados nessa área, eu vi muitos trabalhos, artigos feitos com outras espécies, inclusive com os mamíferos, humanos, canídeos, ferídeos, e até com algumas classes, insecta, enfim, com os artrópodes. E achei curioso de não ter muito trabalho sobre planária. E eu identifiquei, e hoje eu posso afirmar com certeza, não tem nenhum outro trabalho sobre habituação e desabituação com essa espécie em específico, a Gireia tigrina. Eu achei curioso porque a planária do filo, Plateumintes, é um animal que, na escala evolutiva, no grupo, ele é o primeiro grupo que estreia, o grupo do Metazoa, com essa tendência da centralização do sistema nervoso.
E pelo fato da planária ser, né, conhecida como um simples verme, né, de ambiente límico, pois ela é abrigada em macrófitas, né, e encontrada facilmente em lagos, então eu e meu orientador optamos em trabalhar com aprendizagem não associativa. Então meu trabalho, que é de habituação e desabituação com a Giardia tigrina, foi basicamente, né, analisar e verificar primeiramente se a Giardia tigrina era capaz de aprendizagem. Então a gente preparou um protocolo e baseado em outros realizados, inclusive com planária, só que não desse gênero. Foi um experimento simples. No meu material em método, por exemplo, eu precisei só de uma placa de Petri, papel milimetrado para poder auxiliar, né, em verificar o tamanho do animal. Um bastão de vidro, que no caso eu usei como o meu tipo de estímulo, que foi mecânico. E um celular, né, para registrar as imagens, e usei o cronômetro. Então o objetivo foi analisar e verificar se a planária primeiramente era capaz, né, de aprendizagem não associativa, e verificar o tempo de duração, né, o tempo de resposta para habituação, o tempo de desabituação e a frequência de toques. Então os resultados ao lado do meu experimento foram o que? Basicamente a média. A nossa Giardia tigrina, que possui aí entre 1 e 3 centímetros, ela demora em torno de 4 segundos, tempo dela de habituação. Ela leva em torno de 8 minutos, ou seja, os 468 mais ou menos segundos, para o tempo que ela demora para desabituação. E é necessário aí de entre 6 a 7 toques para ela, né, conseguir se habituar. E com esses resultados a gente bateu, né, com a parte da biologia, da ecologia desse animal. Porque primeiramente a Giardia tigrina é um animal fotofóbico. Ele é abrigado em macrófitas, né, de ambiente límico. E poderia ter uma diferença de maior tempo ou menor tempo para o tempo de habituação, de acordo com a interação que esse animal tem no seu ambiente. Depende da quantidade de estímulos que ele é exposto. E é importante a habituação, essa aprendizagem não associativa, tanto para a planária como qualquer outra espécie. É um dos tipos de aprendizagem mais simples. Primeiramente pela questão de sobrevivência do indivíduo, pois para tudo o animal ele depende de alimento. E ele não pode estar gerando gasto energético desnecessário. Então tudo que não ofereça, qualquer outro estímulo ambiental que não ofereça perigo, é um estímulo que o animal não pode estar tendo essa perda de gasto. Só que tem um detalhe engraçado. Num experimento de habituação, se eu verificar que de repente essa não resposta do animal, intrinsecamente no aspecto fisiológico, estiver relacionado com desgaste, né, cansaço, aí nesse caso eu não considero como habituação, porque a habituação ela está mais relacionada aos sistemas neurais. Então esse foi o meu trabalho. E eu pretendo dar continuidade nessa área de etologia, com aprendizagem. Aí eu vou ver se eu vou trabalhar. Eu gostaria muito de dar continuidade com as planárias, futuramente aí no mestrado. E atualmente, né, ainda não consegui, né, uma oportunidade de estar atuando profissionalmente na área. Mas momentaneamente eu tenho a minha página no Facebook. Inclusive eu convido a todos a conhecer, vocês podem procurar lá por Biologia com Giliene, que assim como o Andrews, eu vejo a importância de poder disponibilizar um conteúdo confiável, com fontes, com referências. E tem muita coisa envolvendo em biologia interessante e muita coisa que não é conhecida para a maioria do pessoal. E infelizmente algumas notícias o pessoal acaba lendo e não é verdade. Então o objetivo tanto do Andrews como o meu e de outros pesquisadores, principalmente lá do nosso grupo GENIT, que é o grupo de estudos etológicos Nicholas Schimberg, nosso objetivo é fazer com que a ciência seja mais próxima a todo o público, que não fique restrito só a quem gosta de ciência, a gente demonstrar que é legal conhecimento, que é bom para todo mundo. Então,
O objetivo nosso, espero que esteja sendo alcançado. Espero que vocês tenham curtido aí o trabalho sobre as planárias. Eu quero que isso sirva de estímulo aí para futuros pesquisadores, para quem tem interesse em ser biólogo também, ter a curiosidade na nossa área, que assim, não só a minha área de etologia, mas como todas as outras, a gente precisa muito de pesquisas, de novos experimentos, principalmente tem muito trabalho já realizado que necessita de umas replicações, né? Então é importante que a gente consiga, e com a ajuda de vocês, estimular esse interesse pela ciência. Então é isso, obrigada pelo convite, até mais pessoal, obrigada mesmo.